Vicente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutora. Você conversou com a doutora, me conversou anteriormente? Sim, senhora. Tá bom, a gente vai passar para o seu interrogatório. Antes da gente começar a falar sobre os fatos, Sim, eu vou senhora. conferir seus dados pessoais rapidamente, tá bom? Correto. Você nasceu em Brasília mesmo? Sim, O senhor é solteiro ou é casado? sou solteiro. Você tem filhos, dependentes? Tenho dependente. Tenho uma menininha de 5 anos e um filho de 18. Ok, você tem alguma doença ou toma algum remédio Tenho, controlado aí? Qual que é? sim, senhora. Eu tenho pressão alta, eu tomo losartana e dialopina. Sua data de nascimento é 2 de setembro de 74, né? Correto. Nome do pai Vicente Antônio dos Anjos e da mãe Francisca Maria Souza, correto? Correto, sim. 7. Você estudou até que nível? É o segundo. Trabalha com o quê? Eu sou vendedor, agora estou desempregado. Eu Ah, estava eu você. tava empregado, agora estou desempregado. Ok, se você for solto, né? Você vai Não, morar em qual endereço? aí, se eu for solto, eu vou para casa da mãe dos meus filhos, que é no Paraná Park. Ok. Você já foi preso por outros fatos? Não, senhora. Já cumpriu pena? Não, senhora. Só de. O que foi 2.000, doutor. Isso foi no caso de 2.000, um caso que Ah, aconteceu, tá bom? vamos passar aqui para os fatos da Tá, joia. denúncia. O senhor prefere exercer o direito ao silêncio ou o senhor prefere conversar com a gente e explicar a situação? Eu prefiro explicar, doutora. Tá. Aqui consta, em primeiro lugar, né, Vicente, que no dia 24 de setembro de 2024, o senhor teria sido deferidas as medidas e dias depois você foi intimado da proibição de aproximação e contato com a sua mãe. Tá certinho Perfeito. isso? Certo. Perfeito? Confere. Tá. Confere. E aí, então, isso foi em setembro, mas aí, dia 6 de dezembro de 2024, consta que o senhor teria descumprido essa decisão que eu mencionei, né? Como que foi isso? O senhor descumpriu? Como Doutor, que foi esse dia? doutor, tudo que falou dali tá certo e outros tá errado. O que que aconteceu? Aconteceu tudo foi o negócio da inquilina lá dos fundos, mas eu já estava lá. Eu tenho um contrato com a inquilina, minha mãe deixou tudo certinho, estava tudo certo. Aí ela começou a implicar com a inquilina, aí foi aí que foi a confusão foi gerando. Tá entendendo? Fora isso, estava tudo bem. Aí o que aconteceu? Briguei com ela, nós discutimos e tudo mais. Aí nesse fato do dia, do acontecido, minha irmã entrou no negócio, porque ele está dizendo que para poder pegar minha mãe para poder levar para lá. Que minha mãe não podia ficar sozinha. O delegado falou tudo e tal. Já vendo esse negócio. Aí o que que aconteceu? Minha irmã foi para lá, pegou minha mãe de lá. Minha mãe já não estava mais lá. É o que ela estava querendo falar, porque ela não estava entendendo os dias do. Minha mãe já está idosa e não sabendo. O que aconteceu? Ela já estava na casa da minha irmã. E esse negócio falando que quebrou a medida. Eu tenho meu celular, eu tenho como provar para a senhora a data, o dia. Minha mãe ainda falou assim: agora minha mãe está comigo. Tem no celular gravado. Ela falou: minha mãe já está comigo. Eu estou cuidando dela agora e eu vou fazer. Aí, quando eu soube que ela estava lá no negócio, eu fui para o Cruzeiro, porque lá na casa eu estou construindo uma mercearia. Tem construção, a senhora pode ir lá verificar. Os policiais viram. Eu abri a porta para eles entrarem, tá entendendo? Quando minha irmã chegou na porta, ela já chegou já xingando, eu também xinguei, nós discutimos assim de boca. Aí ela saiu para a delegacia, tá entendendo? E os policiais vieram. Em si, eu tava, que minhas coisas estão tudo lá, doutora, tudo. Meu carro está na frente da casa, minha moto está lá, minhas roupas, guarda-roupa, eu não tenho nada, eu tô aqui no presídio com roupa que a senhora pode ver aqui, ó. Isso é tudo emprestado, eu não tô com nada, nem minha cueca que eu tô usando é minha. Tá. Eu tô com tudo Mas, emprestado. Calma, vamos botar os mas fatos. vamos, Aí, deixa eu te fazer umas perguntas tá bom, mais doutor. específicas, só para eu entender. Você falou que a sua mãe autorizou você, né, Tudo. alugar o imóvel e tal, mas foi quando que ela autorizou? Porque Ela ficou já, muito todo genérico. tempo, doutor, todo tempo. Ó, já estava todo o tempo estava autorizado lá. Eu tenho o contrato quando eu fiz, estava autorizado. A questão que aconteceu tudo isso quando ela brigou com a menina nos fundos, a inquilina. Aí começou a brigar entre ela e Mas não tudo. foi quando teve a medida protetiva, não? Não, já estava antes, Tá, doutor. porque deixa eu entender aqui então. Ó. Tá, Esse endereço no Cruzeiro Velho, quadra 4, conjunto L, casa 38. tá. Esse imóvel é da sua mãe ou é seu? Não, esse imóvel não é nem Da da minha sua mãe, mãe, não é correto? da minha mãe. Minha mãe, É minha de mãe, quem, então? minha mãe é divorciada, é do meu padrasto. Minha mãe é divorciada.
Tá, Não mas a consta sua no mãe nome, que não tem morava no nome lá. dela. Não, não tem. Aí meu irmão faleceu, meu irmão não tem filhos, nenhum, aí ficou como para ela, tá entendendo? Mas não tem nada na justiça, não tem nada no nome, não tem nada. Ó, o IPTU vem no nome do meu padrasto, Tá. tá entendendo? Mas é Não sua tem mãe nada que estava morando lá, não é que tá isso? morando junto com. Ó, eu sempre Tá. cuidei da minha mãe, doutora. Eu sempre, desde quando eu me conheço de gente, eu cuido da minha mãe. O que aconteceu esse fato foi agora. Eu tenho um documento, eu levo ela para HFA, eu cuido da minha mãe. Pode perguntar à vizinhança lá tudo. Ela fez cirurgia agora de catarata, tudo quem leva sou eu. Pagamento quem faz, compra quem faz de dentro de casa sou eu. Tudo que faz. O único fato que aconteceu, quando eu liguei para minha irmã mandou, eu tenho o dia da data, tudinho. Ela falou assim, ó, minha mãe agora está comigo, tudinho. Eu falei, pronto, se minha mãe está lá, a medida não vai fazer, eu vou para casa, eu vou ficar lá. Eu tenho uma semana, eu estava arrumando o telhado, eu tenho como provar, eu tenho o rapaz que eu contratei, que tá, arrumou o telhado, eu tenho tudo para fazer. Aí quando ela chegou lá, que teve essa medida protetiva, que nem ela falou que eu tive lá outras vezes, se fazendo. As outras, eu converso com ela com o celular, eu pego o aluguel lá dos fundos antes disso, já estava tudo. Quando teve essa medida, foi quando ela foi para casa da minha irmã, entendeu? Tá. Estava na casa da minha É, irmã. não é bem assim que consta aqui para mim, não. Vou te fazer Então, perguntas sobre pode isso. Olha falar. só, Tá, olha só. Quando foi feita a medida, e antes mesmo, né, da medida e depois na sua prisão, o certo. seu registro na polícia, o registro na medida protetiva, Sim, tudo consta o seu endereço como outro endereço. Consta o endereço do Paranoá que você me disse aqui que a sua ex-esposa reside. Quadra 3, conjunto 1, lote 6, bloco G, Paranoá Parque. É esse endereço que está constando para você aqui. doutora, para a senhora E ver, eu aí? nem sabia disso. Tá. O que eu Ah. tinha, para a senhora ver o endereço que está lá, pode, se só Não, confirmar só no estou saldo? querendo deixar claro que quando teve o Entendi. registro dos fatos e quando teve a medida protetiva, sua mãe estava morando no Cruzeiro Velho. Esse era o Não, endereço dela. E isso, você mas eu, sabia disso. não, doutor, nesse fato que está falando da medida que ela Só me chegou, sim, responde. sim, Não é para me sim, voltar a outra pergunta. não, A sua sim, mãe não estava morando lá quando teve o não, registro da não, medida não, protetiva? não estava, Ela ela foi estava. intimada lá. A gente tem a certidão do oficial de justiça, a gente tem o requerimento de medida protetiva constando o Doutor, mas endereço ela dela no estava na Cruzeiro casa, Velho. ela ficava assim, ela ficava na casa da minha irmã e vindo, ia lá e Tudo vindo. bem, mas olha só, o que que a gente tem de Sim, justificativa aqui para ela ir para casa da sua irmã? Que você sim. é um cara violento, agressivo e a sua mãe sua irmã foi cuidar dela e levou ela para casa da sua irmã, Doutor, agora que minha irmã está ficando que não ia criança. deixar ela sozinha no Não, Cruzeiro Velho. doutor. Ó, já teve um caso que o delegado de lá, que tinha da terceira, exigiu minha irmã pegar minha mãe. Minha mãe Tem ficou isso, três não tem isso. O meses. delegado não Tá bom. exige que leve a pessoa Foi, para o. vim, você vai vir para cá, então eu vou sair. Porque eu Tá, tinha na mente que era a pessoa. tá bom. Vou ver aqui, doutora E Celina. desculpa alguma coisa. Não tem perguntas. Doutora Carolina. Sem perguntas, Excelência. Ok, Vicente, a gente vai terminar o seu interrogatório, tá? Sim, senhora. A gente vai finalizar e aí nos próximos dias a gente vai decidir sobre a sua prisão, sobre o processo, qual vai ser o resultado. Aí o senhor vai ficar sabendo aí no presídio, tá bom? Doutora, Ok? demora Diga, muito. doutor Mas ela Carlos. fica. Então, vou Tá? botar em fato. Não Aí tem isso. minha mãe ficou com minha irmã 3 meses. Depois de 3 meses, lá na casa da minha irmã, fora esses fatos, elas brigaram, tá entendendo? Aí minha mãe voltou lá pro Cruzeiro, eu tô morando lá no Cruzeiro, ela ajoelhou no meu pé, meu filho, pelo amor de Deus, me aceita de volta, eu não tô aguentando mais sua irmã, eu não aguento mais lá, sua irmã fuma, fica bebendo todo dia, por favor, deixa eu voltar, eu deixo você ficar tomando conta do Cruzeiro, eu deixo você ficar fazendo as coisas e tudo, eu tudo bem, fui lá, peguei as coisas dela tudo de volta, Quando que foi isso? Data, isso data certinha. foi janeiro, fevereiro, isso foi em março, De quando? março de 2024. Mas a gente não tinha medida protetiva ainda Não nessa tinha época. medida, não tinha, Então, não doutor. Eu tinha. estou te Tá. contando. Aí, no fato disso. Aí vamos botar. A Tá. única coisa que aconteceu, que de fato que eu fiz de errado, que eu não sabia, para mim era para ficar distante dela, da mãe de 300 metros. Eu não sabia da casa. Isso que foi eu falo para a Mas se senhora de ela mora na coração. casa, acho que é Ei, muito só claro que que ela você não não pode estava voltar para lá. casa. Aí, quando minha irmã falou no telefone, quando ela falou bem assim, se minha mãe estivesse na casa, doutor, eu não tinha ido. Perante Deus, aqui eu falo para a senhora, não tinha ido. Quando ela falou no celular, ó, agora eu estou cuidando da minha mãe,
que minha mãe está comigo e tudo. Eu falei, pronto, minha mãe está lá, eu vou lá para o Cruzeiro. Minhas coisas estão lá e fui para arrumar e fazendo. Foi isso que aconteceu. E eles não ligaram dizendo que ia lá, falando nada de negócio de aparelho, alguma coisa. Eles apareceram lá de uma vez, de sopetão, que foi de manhã cedo. Aí Aí, aconteceu Vicente, isso, doutora. quando a sua mãe foi ficar na casa da sua irmã, ela levou todas as coisas dela da casa do Cruzeiro? Levou uma parte ela levou, E se outra ela parte ela quisesse ir deixou. buscar, se ela quisesse ir buscar as coisas dela na casa Ei, dela, ela tinha que se deparar com você na casa não, dela? não, mas eu morava, eu lá, doutor, é isso que eu estou te falando para a senhora, que eu não Quem morava lá, sabia. é isso que eu estou falando para você. Quem É, eu morava e lá era a ela, sua mãe. Na eu e data da ela. intimação da medida protetiva, ela foi intimada lá. Você foi Sim, intimado para não se aproximar e ter contato com ela. agora, Você doutor. estava no endereço, você saiu de lá e depois você só voltou porque você ficou sabendo que a sua mãe foi para casa da sua irmã. Só que aquela casa era da sua mãe. Não, aí, Ou doutor, seja, o que que ficou parecendo aqui, me Vicente? fala, Né? doutor, é que é Que isso que eu queria entender. Eu você queria, passou não, medo na sua mãe, aí ela pediu medida protetiva, achando que daria tudo bem, ela foi para casa da sua irmã, é, depois você se aproveitou que ela não estava lá e voltou para a residência. não, aí Só o que que não aconteceu? era a casa da sua mãe, é É, onde sua mãe vivia, era onde a sua mãe morava. A casa dela não é a casa da sua irmã, a casa dela é a casa do Cruzeiro Velho. aí, doutora, é isso que eu estou te falando. É isso que eu não sabia que eu estava te falando. Eu, para mim, era da pessoa, doutora. Eu, perante Deus, eu não sabia. Eu pensava que era. Eu não sabia que o endereço também, se ela não tivesse lá, se o endereço também fazeria parte, doutor. É só ir. A única coisa que foi o meu erro, doutor. Eu falo perante assim, ó, perante Deus aqui, ó. O meu erro foi só isso que eu fiz. Se eu soubesse que ela, o endereço, eu não poderia, mesmo ela não estando lá, nem eu que eu estava, nem com a senhora estava falando. Aí o que, que eu ia fazer outra medida? Eu ia na justiça para poder ver, para pegar minhas coisas, para poder fazer outra coisa. Você está entendendo? O meu erro perante Deus, que eu estou esse dia aqui, tudo querendo saber do que o meu erro foi só esse, doutora. Que eu não sabia do endereço. Para mim era físico, perante Deus. Tá entendendo? Por isso que eu estou sofrendo isso aqui, tudinho aqui, ó. Aniversário da minha filha, eu perdi. O meu filho tirou carteira era no outro dia, ele completou 18 anos. Aí eu perdi também a aniversário da minha filha de 6 anos. Eu estou sofrendo muito, entendeu? Só por causa disso. Se eu soubesse que a casa estava junto, eu não tinha ido. Perante Deus. Entendeu? Só Ok. foi esse o meu erro. Só foi isso, doutora. Se eu não tivesse, se eu soubesse do endereço, eu não tinha ido. Eu tinha tomado outras formas para poder pegar minhas coisas. O tanto que minha moto tá lá, meu carro tá lá, doutora. Só foi isso, doutora, perante Deus. E eu sofri tanto por causa disso. Eu perdi tudo. Natal. E, e por que que quando você adentrou lá no endereço, você trocou os cadeados, trocou Não, tudo, como se não quisesse que a doutora, sua mãe fosse lá? não, doutor, não foi isso, não. Você entra lá, quando eu abri, quando eu vou fazer, no caso, se abrir, minha moto fica lá. Tá, você tá entendendo? Fica na garagem. O meu carro fica na frente, porque eu estou abrindo a porta, como se diz, a frente da casa, eu estou fazendo um estabelecimento, tá entendendo? Você vai ver lá, tá 80% já concluído. Tá entendendo? Aí o carro fica na porta e minha moto fica dentro. Se eu deixar os cadeados fazendo negócio, alguém pode entrar, doutor. Só foi isso. Só foi para resguardar a casa, não foi para trancar para ela. O tanto que os policiais chegam lá, eu abri a porta. Eu chamei eles para dentro. Eu falei assim: ó, eu moro aqui, mostrei minhas coisas, eu mostrei ó, as minhas coisas que eu tenho lá dentro, tudo, meu guarda-roupa, minha roupa. Eles viram tudo. Eles falaram: não, eu estou vendo que você mora aqui. Eu tenho como comprovar que eu moro 25 anos lá, doutora. 25 anos eu moro lá. Tá entendendo? Não tem como comprovar isso. A única coisa que aconteceu é que os policiais ainda falou, que eu pensei que ele até de falar, ele ainda falou assim, rapaz, a gente viu que você mora lá e tudinho, mas só que você quebrou a medida protetiva. Foi esse que foi o meu erro. Que Tá, eu não nesses 25 sabia. anos que você morou lá, sua Eu, mãe também morou lá, não morou nesses 25 morou anos? também, doutora. Isso mesmo. Eu e ela, só eu e ela, doutor. Sempre foi eu e ela. E eu estou cuidando agora do meu pai, que meu pai mora lá no setor ó, tá morando lá. E eu estou cuidando dele também. Toda a minha vida, desde o tempo lá, eu cuido da minha mãe. Aí minha mãe, é assim, ela briga com a Lúcia, vem para mim. Aí briga comigo, vai para a Lúcia. Briga com a É. Lúcia, vem São para só mim. vocês dois, É só nós dois, doutor, não tem entendi. mais ninguém. Tá, E eu sou filho ok. único da parte do meu pai.
Tá entendendo? E a minha irmã é filha única da parte agora, porque morreu todo mundo. Só tem eu e ela, doutor. Não tem mais isso. Tá, entendi. Eu vou ver se tem perguntas para você, tá, Tá bom, Vicente? doutor. Doutora Lívia, por favor. É, a sua mãe autorizou vocês a fazer esse estabelecimento comercial lá na casa dela? Como é que é? Sua mãe Sim, autorizou? sim, ela tá lá. Tanto que eu fiz as obras com ela. Ela Outra autorizou, coisa, tem obra lá. Fala, o doutor. dia lá que ela estava querendo entrar para pegar as coisas, ver o hidrômetro, tanto ela quanto a filha dela disse que o senhor não deixou elas entrarem lá. Não, doutor, não teve nem isso. Ó, deixa eu te falar. Quando ela me viu, quando ela já me viu, ela já xingou e eu xinguei também. Foi assim. Aí ela já saiu andando, falando: você vai ver, você vai ver. Eu vou lá na polícia. Eu falei: pode ir, que é bom que nós resolvemos logo tudo. Foi isso que eu falei. Aí os policiais vieram, eu esperei a polícia. Se eu achasse que fosse alguma coisa, se ela estivesse lá, fazesse alguma coisa, eu não tinha feito isso. Perante Deus, eu estou te falando. Aí eu falei: é bom que vai Tá, esclarecer logo sem tudo. mais. Hein, vai esclarecer logo tudo, doutora? Vai esclarecer tudo e a gente vai botar o negócio. E o negócio não foi do jeito que eu pensei que ia fazendo. A questão é que é um endereço, tem um endereço também, independente dela fazer, como a Vossa Excelência falou, que dela não inclui, é o endereço e a pessoa. É isso que foi Chegou meu erro. a danificar utensílios dela, TV, Não, doutora, o que objetos? foi, ó, deixa eu te falar, tudo que ela tem fazendo lá do negócio, já foi, isso aí que ele já contou, já foi reposto. A televisão já tem outra lá, já fazia o negócio, tá entendendo? E o que ela falou que foi dado o negócio, que eu cortei só o negócio da geladeira, que foi o cabo de fazenda, mas não foi que quebrou, é porque ele é de 110, ele é de 220 para 110. Aí quando passou lá, ela caiu o negócio, aí só botou no lugar e ligou a tomada, só foi isso. O tanto que eu estava lá na casa, estava tudo funcionando, eu estava com tudo lá. Eu estava lá, eu Tá, estava morando sem lá. mais. Eu estava uma semana lá, doutor. Eu estava uma semana morando lá. Tá, Tudo de Vicente, eu vou boa. ver Se ela sobre tivesse aqui. ligado para mim, no caso, vamos supor, não, nessa semana, vamos dizer, doutor, eu estou nessa semana lá. Se ela tivesse ligado para mim e falasse assim: ó, eu estou indo aí, estou fazendo alguma coisa, tivesse algum diálogo desse jeito, nada disso tinha acontecido. Vou traduzir as perguntas da juíza para você. Tá me ouvindo direitinho? Tá. Isabela, primeiro eu queria que você só falasse para ela que esse processo é de fato de 6 de dezembro de 2024, que o Vicente teria descumprido as medidas de proibição de aproximação e contato com ela, que é isso que a gente vai conversar, tá bom? 6 de dezembro de 2024, doutora? Isso, 6 de dezembro de 2024. Esse fato que nós estamos vendo aqui hoje é sobre o Vicente, no dia 6 de quando? 6 de dezembro. 6 de dezembro de 2024, que ele teria descumprido uma medida. Só tem que falar mais claro. Tá bom. Esse fato que nós estamos analisando hoje é sobre uma medida que o Vicente descumpriu no dia 6 de dezembro de 2024. A senhora lembra? Agora, né? Isso. Agora, desse ano, né? De 2024, isso. Ela lembra, doutora. Tá bom. Aí, doutora Lívia, a senhora pode ir fazendo as perguntas com calma e a Isabela vai repassando, tá bom? Perguntar para ela, nesse dia, né, que ela tinha, se não me engano, é Cruzeiro, a casa dela, essa quadra 4, bloco L, lote 38, acho que é a casa dela no Cruzeiro. O que teria acontecido, se o filho dela foi lá na casa dela, como que foi isso? Tá. No dia que ele descumpriu a medida, a senhora estava no Cruzeiro? Na sua casa no Cruzeiro? No dia que ele... Descumpriu isso? Ah, sim. Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Foi que eu fiquei com medo, né? Porque ele disse que ia me matar e matar a minha filha, né? A irmã. Aí, então, eu passei mal e a minha filha veio me apanhar. Entendeu? Uhum. Quando foi que por causa a internet, a Vivo, eu falei assim, para a vizinha se dá baixa, porque eu não vou ficar aqui, entende? O problema está na água, porque eu falei com ele para que ele podia alugar, porque ele é presidiário, foi de presidiário.
né? Então, não consegue emprego, né? Eu falei assim, meu filho, para você não entrar mais na justiça, preso, entendeu? Aluga esse quartinho aqui para você não fazer mais o que você fez. Eu autorizei ele, entende? Só que eu falei com ele, o hidrômetro da água, o relógio da água fica dentro do quartinho, entendeu? É um cômodo dividido. Aí eu falei assim, bote para fora primeiro, porque para evitar, porque as pessoas que trabalham não podem ficar abrindo e fechando, né? A porta abrir para tirar a leitura. Eu digo, põe para fora para evitar isso daí, né? Ele comprou realmente o aparelho, foi lá na CAESM, fez o que tinha de fazer, só mãe, está aqui. Eu digo, não alugue agora, não bote ninguém aqui antes para evitar isso daí, meu filho, porque está no meu nome, né? Aí então vim atrasado, sabe? Eu digo, Vicentinho, porque ele tem mulher e tem filho, entende? Ele vinha só no dia para receber o pagamento, quando eu estava passando mal, que eu cheguei a ponto de desmaiar dentro de casa sozinha, porque é só, né? Aí, então, eu liguei para a vizinha, eu digo, me acorde, que eu estou morrendo. Para abrir a porta foi um sacrifício, porque eu não dava conta nem de... Mas aí o que ele fez com a senhora? Sim, aí ele pegou e virou para mim e falou assim, a senhora não tem nada aqui, tudo é meu, você tem que sair, está no meu celular. Está tudo no meu celular, o que ele falou. Muitas coisas ele apagou, né? Entendeu? Eu falei, Vicentinho, meu filho, tudo que eu faço por você, você me desprezar desse jeito, ninguém te tolera, ninguém te tolera. É de bebida, entendeu? Dentro de casa eu tinha que tolerar. Fazer comida para ele, com os amigos dele, eu tinha que tolerar. Entende? Aí, então, ele alugou e eu não estava sabendo. Essa mulher apareceu na frente procurando, eu estava varrendo, ela falou assim, eu estou procurando, é Severo. Meu filho sempre bota esse nome, mas o nome dele não é Severo. Eu digo, meu filho, fala nesse nome, mas o nome dele é Vicente. Pois é, para alugar. Eu digo, olha, isso aí era nos fundos, né? Então, liguei para ele e falei, Vicentinho, tem uma moça aqui, entendeu, querendo alugar o quartinho. Ele não deu, não atendeu, né? Aí, então, quando foi com 3 dias, ele apareceu, disse, mãe, eu aluguei o quartinho para aquela idosa que a senhora falou. Eu digo, não, ela não é idosa, ela é adulta, né? Mas tudo bem. Eu não falei para você, porque eu falei com ele, você pode fazer isso daí, mas contando que na negociação da primeira vez, entendeu? Eu esteja presente para me saber a negociação, porque de repente acontece qualquer coisa com você. E aí? Eu fico a ver navios, eu não sei como que começar e nem terminar, entendeu? Ele Será que virou lá, assim, você não tem nada aqui, tudo é meu, entende? será Aí que eu ela fui está lá no confundindo fundo e de... falei com essa senhora, eu falei, minha filha, vamos Isabela, ser vizinhas. pode só pedir uma pausa para ela, por favor, tá? Que aí a doutora Lívia A vai falar doutora com vai você fazer de uma novo. pergunta para você Tá. agora, doutora Lívia. Pode falar, doutora. É porque, vê se ela lembra, aqui a notícia, né, que ela tinha as medidas protetivas, que ele teria ido na casa dela, descumprindo as medidas protetivas. Parece que nesse dia ela teria dormido na casa da filha dela e quando ela voltou ele já estava lá. Teria trocado o cadeado, já estava lá. Se ela lembra de algum dia que ela dormiu na casa da filha dela, que ela voltou e estava na casa dela, se ela estava morando naquela casa nessa época, como é que era? Isso que eu não sei se ela está confundindo com algum outro A fato. doutora está perguntando assim para você. Se você tinha dormido na casa da sua filha e quando você voltou para a sua casa, ele já estava lá. Você lembra desse dia? Sim, sim. É porque eu tinha que entregar o aparelho da internet, né? Eu falei, Lúcia, vamos lá que tem que entregar o aparelho, né? Que eu dei baixa que não estava lá, né? Porque ele quebrou. O primeiro aparelho ele quebrou, entendeu? Quebrou tudo, televisão, geladeira, tudo quebrou tudo. Arrancou tudo, entendeu? Não tinha nada. Aí, então, eu falei assim, eu digo, tem que entregar o aparelho. Fui lá para pegar o aparelho, ele estava lá dentro. Eu já tinha feito a medida protetiva, porque foi em setembro. Em setembro ele completou 50 anos. Aí eu falei assim, eu digo, meu filho, você não vai botar a água para fora
Como é que vai ser, Vicentinho? Meu nome vai ficar, você já me sujou o nome, eu não tenho mais crédito, porque dele gastar. E ele gastou todo o meu pagamento de comer como é que é? Cartão do banco, entendeu? Como é que dá o nome, entendeu? Tá entendendo? Que não pode, do Banco do Brasil, entendeu? Ele me deixou limpo, e então falou assim, mãe, tá no meu celular, mãe, a senhora vai cair de costa. Se a senhora quiser ver o celular, eu mostro. A senhora vai cair de costa, mãe. A mulher dele, né? A Tereza tornou seu cartão, entendeu? E não é de hoje que ela está usando o seu cartão. De maneira que eu falei assim, eu digo, mas como é que pode, Vicentinho, fazer uma coisa dessa? Aí, quando ele falou assim, eu vim ver aqui, porque eu fui para jantar, agora que eu percebi que ela fez isso. Aí eu digo, oxe, mas como é que está tudo errado? Né? Aí, nisso, Aí, Isabela, eu pode cheguei em pedir uma casa. pausa para ela de novo, tá? A Só para a doutora gente vai não ficar falar. estendendo muito, para ser mais as respostas mesmo, senão, tá? Então, sempre quando ela responder a pergunta, a gente já pausa e espera outra, tá? Eu sei que ela tem necessidade de falar, mas só para a gente manter aqui o fato da denúncia, doutora Lívia. Se nessa época, se ela consegue responder, se dezembro de 2024, esse dia que está aqui na denúncia que teria descumprido lá na casa dela, se ela estava morando lá e só foi dormir na casa dela e voltou, ou se ela já estava morando na casa da filha, como é que era a situação? Para a gente ver se ela está. E nessa época, onde é que a senhora estava morando? Como é que era a situação? Não. Você estava morando com a sua filha? Não, eu estava morando no Cruzeiro. É tanto que, entendeu, dele me espancar, entendeu? Não assim, bater, não, mas ele me empurrava, quebrar minhas coisas, entende? E falou assim, ninguém te tolera, ninguém te quer, entendeu? Eu digo, Vicentinho, eu faço tudo por você, entendeu? Do dente ele estava, entendeu? Com o dinheiro que eu tinha para mim, entendeu? Eu dei para ele, estava botando que boa no meu dente, entendeu? E dou. Aí, então, eu cheguei para ele e falei assim, eu digo, vamos fazer o seguinte, você bota a água para fora e toma conta de tudo, entendeu? Porque eu vou lá para a Lúcia, eu não tenho condições de ficar só. Ele foi na delegacia, entendeu? Aí o delegado falou assim, a senhora mora sozinha? Eu digo, eu moro só, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, eu estava com o celular na mão, ele me tomou o celular, me empurrou, entendeu? Aí eu saí correndo com o meu celular e foi baixar na delegacia. Foi quando eu fiz a medida protetiva. Aí deixa eu perguntar para a senhora estava morando sozinha? Sozinha. Doutora, ela estava morando sozinha. Entendeu? Eu via, entendeu? Pelos vizinhos, né? Me ajudando. A doutora vai perguntar agora para vocês. Espere um pouquinho. Pode falar, doutora. Então, ela morava lá na casa, pelo que eu entendi. E aí, ela lembra desse dia, se ela foi dormir na casa da filha, se ele estava proibido de ir lá, e ele foi, como que teria sido isso? Nesse dia que ele descumpriu a medida, onde é que a senhora estava? Como é que foi isso? Você estava na casa da sua filha? Não, eu estava no Cruzeiro. Eu estava no Cruzeiro. Porque quando eu fui lá para pedir para a moça abrir a porta para o funcionário da CAESM tirar a leitura da aula, porque eu pagava tudo atrasado, para o resto eu estava pagando com a vizinha me ajudando internet, entende? Aí então ele me empurrou, apanhou o celular e saiu correndo. Eu não ia na delegacia, não. Aí foi nesse dia que ele Foi nesse dia que ele, entendeu? Estronquei o pé, entendeu? Passei uma semana sem andar, entendeu? Aí, então, lá na delegacia, me levaram nessa quinta DP lá da Asa Norte. Ele estava com essa mulher que está me condenando, entendeu? Essa outra vizinha, porque era no quarto, ela passou para o outro, entende? E ficou com a chave. Eu fui lá para pedir a chave para o funcionário tirar. Ela não entregou. Como ela agora saiu e levou chave, levou corrente, ela levou tudo. E danificou toda a casa. Vamos ouvir agora a doutora. Ela botou na justiça. Mas ele estava morando lá ou não? No dia 6 de dezembro, No Isabela, dia foca 6 de dezembro de 2024, sempre É, falando se ele essa tava- data, tá? Se ele estava 6 morando. de dezembro. Ele estava morando lá ainda? Não,
ele saiu com a medida protetiva, o oficial de justiça chegou lá Aí. e falou assim, olha, não pode, ele não pode aparecer aqui, que é 30, como é que é? 13 metros de distância, entendeu? Aí não pode aparecer aqui, viu? De jeito nenhum. Aí eu falei assim, eu digo, pois é, eu vou fechar aqui, doutor, e vou lá para minha filha, entendeu? Porque eu não tenho condições de ficar aqui só, entende? Entendi. Agora, doutora... Pronto, doutora. Se, então ele foi, ela não lembra se foi. Foi nesse entre-meio que ele quebrou meu aparelho. Sem escutar. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou perguntar pra ela. Só tentar ver se ela consegue lembrar quando foi que. Como é que foi o dia que depois que ele teria sido proibido de ir lá, se ele foi lá de novo, algum dia que ela dormiu na casa da filha dela. Ver se ela consegue lembrar. No dia depois, doutora, repete, por favor. Não, é porque pelo que eu entendi, ela entendeu que o oficial explicou para ele que ele não podia ir lá mais. Se ela se recorda, se depois que esse oficial de justiça falou para ele que ele não podia ir lá mais, se tirou ele de lá, se ele voltou lá, se ele voltou lá nesse dia aqui, dia 20, que ele não podia mais, se ele já tinha saído, e se ele voltou lá no dia 6 de dezembro de 2024, que na noite anterior ela teria dormido na casa da filha dela. Tá. No dia, depois que o oficial de justiça falou com você que ele não poderia se aproximar, ele foi lá de novo? Aí, então, eu não vi. Desde que, na quinta DP, depois que ele foi com essa senhora, que era inquilina, para me condenar, eu não vi mais ele. Ele não apareceu mais. Foi quando eu fiz a medida protetiva, que eu fui no banco, ele me deixou zerada, eu tive que pagar o banco agora que eu estou recebendo. Isso Entendeu? foi antes ou foi depois do dia 6 de dezembro? No dia 6. No dia que a gente foi na delegacia, né? Aí, quando ele ligou e falou que a mulher dele tinha tornado o meu cartão, eu fui no banco para saber, né? Aí, quando fui no banco para saber, eu digo, meu pai santíssimo, e agora? Aí fui no banco, o moço falou assim, do banco, falou assim, a senhora faz a medida protetiva. Eu fui na delegacia e fiz a medida protetiva. Tudo bem. Aí a oficial de justiça chegou e falou assim, não pode aparecer aqui, viu? Passou o tempo, né? Eu estava lá no Cruzeiro. Aí, então, chegou Ele apareceu, que foi... Depois da medida protetiva. Depois da medida protetiva. Ele apareceu para apanhar o dinheiro lá com essa senhora, que ele alugou, essa Djanira, que ela está me condenando, entendeu? Falando coisa que eu nunca falei na vida. Só um minuto. Agora a gente vai ouvir a doutora, tá bom? Tá, então, pelo que eu entendi, ela pediu essas medidas protetivas em decorrente de outros problemas, né? Ver se ela lembra que foi no final de setembro, parece que foi aqui que ele foi intimado em setembro. Aí, então, se ele retornou lá na casa que ele não poderia, como que foi esse dia? Se ela consegue lembrar. Você consegue lembrar do dia que ele retornou lá na casa, porque ele não podia por causa da medida? Foi exatamente nesse dia, o dia 6, que é para a conta da luz. Eu falei com a minha filha, vamos lá no Cruzeiro, que hoje está vencendo, entendeu? E tem que abrir, né? Quando nós chegamos lá, que eu botei a chave, eu olhei, eu digo, era um cadeado grande, né? Eu falei assim, luz do céu, ele trocou de novo, porque ele já tinha ido lá, outro cadeado, os 2 cadeados, né? Eu toquei de novo. Aí, então, ele apareceu e falou assim, aqui vocês não entram de jeito nenhum. Eu digo, eu tenho que apanhar o aparelho para entregar para Vivo, Vicentinho. O que é isso, Vicentinho? Aí a Lúcia falou assim, mãe, vamos na delegacia. Eu fui na delegacia, foi quando, entendeu? Eu fui para a quinta DP, né? E lá aconteceu que ele, com essa mulher, me condenando, entendeu? Ele apanhou até que o escrivão pegou, eu disse, me deu meu cartão. Ele deu o cartão, o escrivão botou no meu celular embaixo para não perder, né? A capinha, sabe? Então, depois foi disso, nesse dia que ele foi lá. preso. Foi nesse dia ele foi preso, que eu fui na delegacia e prenderam ele.
Agora a gente vai ficar... Então, assim, só para ela deixar claro, ela não tinha deixado ele ficar lá, ele foi lá depois das medidas sem poder, se ela não tinha deixado, e assim, se ela estava mais morando com a filha dela ou lá nessa casa, assim, ou ela nos dois? Só para a gente Vamos por entender. parte. Isabela, só, É. só perguntar primeiro para ela se nesse dia que ela está contando, tá? Se ela sabia, se ela tinha deixado que o Vicente estaria lá na casa. Tá bom, vou perguntar, doutor. Nesse dia, você tinha deixado ele ir na sua casa? Você já tinha proibido ele? Não, tinha da medida deixado? protetiva, ele não podia comparecer lá. Então Entendeu? já tinha medida e você a não medida tinha protetiva, deixado. não. Aí ele foi lá, eu não estava. Ele danificou as minhas coisas, tudo, televisão, tudo, cortou tudo, danificou tudo. Que quando ele pegou o aparelho da Vivo, ele jogou no chão, aí ele pegou uma faca, entendeu? Para me matar. Foi quando eu apareci, entende? Aí para me matar. Quando ele jogou a Vivo no chão, aí explodiu. Tá pegando fogo em cima do telhado. Um moço gritou assim: tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí ele me soltou, saí correndo pro vizinho. Acorde, chama a polícia, chama a polícia. Tá, agora eu vou perguntar outra pergunta da doutora, tá? Uhum. Qual é a outra pergunta, doutora? Qual era a segunda, doutora Lívia? Faltou. Peraí, agora até eu me perdi. Deixa eu lembrar aqui. Se ela estava ficando na casa dela e da filha, só na da filha, ou como que era isso, assim? E quando aconteceu isso, você estava ficando só na casa da sua filha ou você estava ficando na sua casa? Não, eu fui para a casa da minha filha. Agora, mas você estava ficando na sua casa? Né? Eu fui para a casa da minha filha e vinha no dia de tirar a leitura. A leitura, né? Tá? Foi nesse dia que, todos esses 2 dias que ele, do cadeado e daquele rebentou a Vivo, entendeu? Eu mandei ligar de novo, porque eu não podia ficar sem internet. Foi quando ele foi lá e quebrou tudo. Pegou fogo em cima. Eu falei: Vicentinho, você não recebeu papel nenhum da justiça? Não. Eu digo: você não pode aparecer aqui, não. Eu fiz medida protetiva. Aí ele falou assim: eu estou ligando isso, eu não estou nem sabendo o que é isso. Falou desse jeito. Eu digo: você não pode ficar aqui de jeito nenhum. Mas a senhora estava ficando na casa da sua filha? Aí, desde esse dia, né, eu não só apareci só para ir lá nos dias certos de pagar a luz, para tirar a nota, a conta. Então você ficou na casa da sua filha? Estou na casa da minha filha, eu estou na casa dela. As minhas coisas estão tudo lá estragando. Entendi. Entendeu? Pronto, doutora. Mais alguma pergunta? O que mais? Doutora Celina. Sem perguntas. Doutora Carolina. Boa tarde. Você pode perguntar para ela onde é o endereço dessa filha dela? Tá bom, vou perguntar. Onde é o endereço da sua filha? Qual é o endereço dela? Minha filha, para falar a verdade, eu não sei não, sabe? Assim, o endereço eu não sei. Pergunta se é em outra cidade que não o Cruzeiro. É muito complicado, eu sei que é... Em outra cidade que não é o Cruzeiro? Não, filha, é no Areal. Entendeu? É em Taguatinga. Tá, foi isso que a doutora perguntou. Aí eu vou esperar ela perguntar. Tá, pergunta para ela também se o filho tinha autorização para locar. Ela estava falando a respeito de uma autorização que ele deu para ele locar quarto na casa. Para ela confirmar isso, se foi isso que eu entendi direito. Mas qual o objetivo dessa pergunta, doutora? Só para saber se ele tinha... Sim, só para saber se ele tinha autorização para usar esse quarto. Tá, mas é na casa dela? Na casa dela. Pelo que eu entendi do relato dela no começo, foi que ela deu autorização para ele alugar um quarto da casa para pagar despesas.
Foi bem no começo do depoimento dela. Tá, doutora, mas ele foi afastado do lar. Qual o objetivo dessa pergunta? Não consigo compreender. Tá, em relação a essa questão do hidrômetro, porque ela fala que ela ia lá só no dia da leitura de água. E também fala que ele tinha autorização para fazer algumas obras para ele poder colocar o hidrômetro para fora. E por isso eu queria saber se ele tinha autorização para usar esse quarto, mesmo com as medidas protetivas, porque pelo que eu estou entendendo, ela falava com ele a respeito disso. Eu não entendi isso não, doutora, que ela falava. Não entendi isso não. Posso perguntar então para ela isso, doutora, se ele tinha essa autorização para utilizar esse quarto para subsistência? A Isabela pode perguntar se ele tinha autorização para alugar um dos quartos da casa dela, né, para ter renda, para ele ter renda, para a subsistência dele, tá? O seu filho, ele tinha autorização para usar algum dos quartos para vender, para alugar? Não. Eu autorizei ele porque ele não tinha emprego, né? Ninguém não consegue, presidiário não consegue emprego, né? Para ele não cair mais na prisão, eu digo, meu filho, aluga esse quartinho aqui, entendeu? Porque aí para você não fazer o que você fez antes, entende? Tudo bem, né? Mas eu estou presente, né, na negociação. Isso aconteceu, tudo bem. Agora o problema está todo nessa senhora que ele alugou agora por último, entendeu? Que ela não passou para o outro, né? E então eu cheguei, Vicentinho, a conta está atrasada. Como é que vai ser? Está no meu nome. Aí então eu fui lá atrás, quando eu estava com o celular na mão, mas sem usar o celular, né? Eu falei, ô Jane, minha filha, abre a porta que amanhã o funcionário vai tirar a leitura. Ela virou para mim e falou assim, não tenho nada para falar. Eu digo, se não, vão cortar água. Nem eu, nem você vai ficar com água. Com isso, ela falou que eu chamei ela de macaca, de vagabunda. É um monte de coisa que eu nunca falei na minha vida para ninguém. Pode interromper, Isabela. Eu sou casada com ela já ele. respondeu. A doutora vai fazer uma pergunta agora, tá? Meu filho é negro, né? Doutora Carolina. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Eu nunca falei uma coisa. Isabela, eu vou fazer algumas perguntas, ela só responde de forma objetiva e eu já passo para a próxima, tá? Aí você já pode interromper ela. Vou só falar para ela. Ela falou que deu autorização para o filho dela. Quando que foi essa autorização? Ela lembra do mês, do dia? Quando que foi? Essa autorização que você deu para o seu filho alugar o quarto, você lembra quando você falou isso para ele? Quando você autorizou o dia? Você lembra? Não, filha, entendeu? Para falar a verdade, eu não lembro não, porque a gente não anota, né? Não anotei, confiei nele, não anoto. Mas só, não tem um ano ainda não. Tá, agora eu vou esperar mais um pouquinho que a doutora tem outra pergunta. Pode falar. Quando ele foi afastado do lar, que aqui consta que foi em setembro, tá? Pode falar para ela. Em setembro, ele ficou proibido de se aproximar e ter contato com ela. Ela continuou conversando com ele depois da medida protetiva? Em setembro, quando ele foi afastado do lar, você ainda manteve contato com ele? Não teve contato nenhum. Só o contato foi nesse dia que ele veio, entendeu? Que ele tocou fogo em cima e a energia estava acabando. Entendeu? Tá bom. Entendi, Isabela. Então, só isso, Isabela. Pode agradecer ela, falar que todas aqui da audiência estão agradecendo e que ela já está liberada, tá bom? A doutora te agradeceu e você está liberado. Vou te levar lá fora. Como? Vou te levar lá fora. Sim. Obrigado, Cida, viu? Não tem constrangimento, não, Isabela? Não tem. Tá bom. Senhora Lúcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual que é o nome completo da senhora? Lúcia Maria de Aquino. Certo, Lúcia, você é irmã do Vicente? Sou irmã dele. Tá bom. A gente tem aqui um processo de um fato de 6 de dezembro do ano passado, que envolve a Francisca, é sua mãe, né? A mãe.
tá? De um suposto descumprimento da medida protetiva que tinha em favor dela para que ele ficasse proibido de se aproximar e ter contato com ela, tá? Aí Isso. nós vamos conversar com você a respeito desse fato. Eu vou passar a palavra para a promotora. A doutora Lívia vai conversar com você agora, tá bom? Tudo bem. Doutora, por favor. Boa tarde, senhora Lúcia, tudo bem? Tudo bem. Aqui está tratando de fato relacionado ao dia 6 de dezembro de 2024, né, o ano passado, na quadra 4, bloco L, lote 38, em que o Vicente teria descumprido medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a sua mãe, a Francisca. Consta aqui que ele teria sido intimado antes que ele não poderia se aproximar e ter contato com a sua mãe. O que Isso. teria acontecido nesse dia? Ele foi lá na casa da sua mãe? Como que foi? Olha, doutora, tem a leitura da água e da luz, né? Já tinha algumas complicações entre eles, né? Ele e minha mãe. Isso é entre eles. Aí eu levei minha mãe lá para minha casa, ela estava morando comigo, devido a essas coisas que aconteceram, né? E a gente foi lá para a leitura da luz, que tem que abrir o portão, que o relógio é dentro de casa, né? Quando nós chegamos lá e o Vicentinho já veio, não, ela não pode entrar. Ele tinha trocado os cadeados, né? Não foi violento, né? Só falou que ela não ia entrar dentro de casa. Aí eu, tudo bem. Aí voltamos, fomos na casa da Elisete. Eu falei, a única coisa que tem é ligar para a polícia, minha mãe. E a Elisete liga para a polícia para saber como é que faz, que ela tem que entrar, né? Que eu tinha também que pegar o molde, né? Porque ela pediu para cancelar a internet, aí tinha que pegar o molde e esperar o homem da leitura da luz. A gente nem esperar. A gente ia escrever o número e colar no portão. E íamos embora. Aí ele estava lá, aí nós descemos, ligamos para a polícia, eles falaram, não, vai na delegacia. Aí foi como nós fomos na delegacia. Eles perguntaram o porquê que ele tinha, se ele estava lá. Eu falei, ele estava. E minha mãe só queria entrar para poder fazer a leitura, né? E eu nem sabia, doutora, que minha mãe estava com a medida protetiva. Isso aí eu não sabia, não. Ela fez antes, quando ela estava lá, e aconteceu esse outro episódio, né? Aí os policiais foram lá, pediu para ele abrir, entendeu? E algemaram ele e levou. Essa foi a história, né? O que eu presenciei, né? Agora, violento ele não foi, não. Ele Só para só saber, cumpriu a Lúcia, medida. Oi. ele tinha autorização da sua mãe para estar lá na casa? Não. Não, porque teve a medida protetiva que ela fez, foi devido à confusão deles, né? Isso daí eu moro no Areal, hoje em dia ela está morando comigo, né? Que ela não quer voltar para lá, né? E essa daí foi que eu estava trabalhando, saí do emprego, né? Porque agora eu tenho que cuidar dela. A medida protetiva, entendeu? Foi feita quando ela estava lá, morando lá, né? Morando lá no Cruzeiro. Aí depois veio esse outro daí que está relatado aí no processo, né? No processo tem um relato, né? Aí eu peguei e tive que levar minha mãe para morar comigo. Mas depois que teve essa medida protetiva, em nenhum momento, assim, porque teve uma época que parece que ela autorizou ele a alugar um quartinho lá, se não me engano. Não, esse quarto, aí eu já. Não, minha mãe estava lá em casa. Esse fato aí com a dona Dejanira, ela está lá desde o ano passado. Tanto é que eu estou respondendo processo também, tanto civil como criminal. Porque, devido a todos esses episódios, eu fui lá para tentar conversar com a dona Dejanira e o filho dela foi agressivo comigo, me jogou uma bacia de água na cara. Eu peguei, tinha uma barra de ferro, agora desce todo mundo para a delegacia. É um processo muito complicado, entendeu? Mas tudo devido a esse... Por quê? Porque minha mãe não queria que alugasse, dizendo ela para mim, né? Não queria que alugasse. E esse conflito já vem gerando há muito tempo. Tanto é que a dona Dejanira, ela colocou no contrato, ela estava morando lá há um mês, não. Ela está lá que tem processo deles desde fevereiro de 2024.
entendeu? Que tudo gerou essa confusão, tudo. Tudo gerou essa confusão. Eu falei lá que eu estou sendo processada também pela a inquilina, né? Que meu irmão alugou. E minha mãe disse que não autorizou a fazer o contrato nem desse aluguel nem de nada. E tanto era que era para que estavam mexendo no hidrômetro, né? Que é para trocar, para cada um ter a sua conta, né, individual, né? Então foi só sobre isso, né? Que tudo gerou por causa disso daí. Aí gerou essa bola de neve danada. Só para saber, então, ela chegou a autorizar ele a morar lá, ou então ele não autorizou alugar e chegou a Olha, autorizar ele a morar lá? isso daí eu já não sei. Isso daí é perguntando para minha mãe, né? Ela que pode responder isso daí, porque eu moro no Areal e ela que estava lá, né? Então, essa pergunta aí tem que ser direta. Eu só sei, o meu caso mesmo, doutora, eu só sei, entendeu? Quando eu fui lá, ele descumpriu a medida protetiva e ela tinha que entrar. Só foi isso. E uma vez que foi, acho que foi no mês de setembro, quando teve um episódio lá com essa mesma dona Dejanira, lá do aluguel, entendeu? Essa que estava morando lá do aluguel, que desceu todo mundo para a delegacia, minha mãe, meu irmão e essa dona Dejanira, né? E foi por conta de dizendo que minha mãe tinha entrado lá, tinha xingado, negócio de racismo. O meu irmão pode até, você pode até perguntar para ele que ele confirma essa história, né? Eu até falei, eu não vou porque eu estou no meu trabalho, que eu sou cuidadora de idoso, né? Eu não podia sair do meu serviço para poder ir, resolva vocês os problemas de vocês, né? Só isso. Isso daí é o que eu participei, né? Agora, no processo de aluguel, de coisa, isso daí é só com a minha mãe. Tá certo. Obrigada, sem mais perguntas. Doutora Celina, por favor. Sem perguntas. Doutora Carolina, por favor. Lúcia, né? Isso. Lúcia, senhora Lúcia, a sua mãe foi morar com você por volta de que época? Setembro ou dezembro? Não, foi em outubro. Foi final de outubro, entendeu? Foi final de outubro. Eu não me lembro bem, entendeu? Mas já tinha acontecido outras coisas, né? Isso daí só minha mãe que pode responder, né? Tá. Porque... Então, a senhora disse que foi morar desde outubro. A senhora falou que essa questão da inquilina, quem estava resolvendo era sua mãe e seu irmão? Minha mãe, meu irmão... Não, resolvendo não. Que criar a confusão. A confusão daí é entre eles, doutora, que respingou em mim também, né? Porque para defender minha mãe também, quem é que não vai defender sua mãe, né? Claro. Entendo. Então, respingou em mim também. Agora, sobre esse processo do meu irmão com a minha mãe, a medida protetiva, isso daí tudo gerou por causa disso daí. Tudo por causa do aluguel, tudo por causa que minha mãe não queria que alugasse, ele alugou. Seria tão mais fácil sentar e conversar. Eu fui sentar e conversar com ela. Conversei com ele também, entendeu? Senti, vamos sentar. Ele disse que ia lá, a gente ia sentar e ia conversar. Nunca houve, até chegar no que deu, né? Sem mais perguntas, excelência. Tá bom, Lúcia, eu agradeço o depoimento da senhora. A senhora já está dispensada, tá bom? Obrigada e boa tarde. Renato. Larissa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seu nome completo, por favor. Larissa Pires de Azevedo. Certo, Larissa, quem fala com você é a Lorena. Eu estou como juiz aqui nesse processo que envolve o réu Vicente, que está aí na tela, e tem como vítima a mãe dele, que é a senhora Francisca. É um fato que teria ocorrido dia 6 de dezembro de 2024, em que ele teria descumprido as medidas protetivas que existiam em favor da mãe dele. E aí a senhora fica compromissada a falar a verdade, não se omitir nem se calar, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Fica assim compromissada e advertida na forma da lei, tá bom? Eu vou passar a palavra para a promotora, a doutora Lívia, vai conversar diretamente com a senhora agora, ok? Doutora, por favor. Boa tarde, Larissa, tudo bem? Boa tarde.
São fatos em desfavor de Vicente Jason. Consta que no dia 6 de dezembro de 2024, por volta das 9h30, na SRES quadra 4, bloco L, lote 38, o acusado, né, teria descumprido a decisão que deferiu medidas protetivas em favor da mãe dele, a Francisca Maria de Souza. Certo. Ele teria sido intimado em setembro. O que a senhora se recorda a respeito dessa ocorrência? Eu estava na delegacia, né, e a vítima chegou lá no balcão para relatar isso, né, que ela tinha medida protetiva em relação ao filho e que ela estava tentando entrar na casa dela e ele estava lá na casa dela, inclusive ele havia passado uma corrente com cadeado para que ela não tivesse acesso, não conseguisse entrar dentro da casa, e ela estava querendo entrar na casa dela, né? E por isso ela foi lá na delegacia relatar isso. E aí, então, a gente foi até o local para verificar a situação, e realmente ele estava lá na casa, havia essas correntes, né? E o cadeado, que ela não tinha chave, ele havia colocado para ela não entrar. E aí, verificada a situação, né, e a gente procedeu deu voz de prisão para ele e auxiliamos ela ali naquele momento ela precisava entrar na casa dela, né, pegar alguns pertences, algumas coisas, e depois voltamos para a delegacia. Certo. Obrigada, sem mais perguntas. Doutora Celina, por favor. Sem perguntas. Na defesa do réu, doutora, por favor. Sem perguntas, Excelência. Policial Larissa, agradeço o comparecimento da senhora de novo. Boa tarde, a senhora já está dispensada, tá? Obrigada. Tá ok, boa tarde, obrigada. Doutora, quer conversar? Não, Renata. Policial, qual é o seu nome completo, por favor? Boa tarde, meu nome é Hamilton Vicente Pires de Almeida Filho. Tá certo, Hamilton. Obrigada pelo comparecimento do senhor. Quem está falando com você é a Lorena. Eu estou como juíza nesse processo que envolve como réu o Vicente Jason dos Anjos. É um fato de descumprimento de medida protetiva que existiu em favor da genitora dele, a senhora Francisca. Esse fato teria acontecido no dia 6 de dezembro de 2024. E aí o senhor fica compromissado na forma da lei a falar a verdade, não se omitir nem escalar, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Fica assim compromissado e advertido, tá? Eu vou passar a palavra para a promotora, a doutora Lívia vai conversar diretamente com o senhor, esclarecendo aqui os pontos dos fatos, tá bom? Doutora Lívia, por favor. Boa tarde, senhora Hamilton. Boa tarde. Em relação a esses fatos, o senhor se recorda de ter sido acionado para atender essa ocorrência aqui, referente ao dia 6 de dezembro, na SRES quadra 4, bloco L, lote 38, Brasília, acho que é lá no Cruzeiro, em relação à vítima Francisca, né, contra o filho dela, Vicente Jason. Sim, senhora, me recordo sim. O que o senhor se recorda? Ela que foi lá falar com vocês, o que ela relatou, o que vocês constataram lá no local? Se a senhora me permitir, ali eu sou plantonista da 3ª Delegacia do Cruzeiro e no dia do fato essa senhora chegou com a filha dela ali, bastante apreensiva, informando que o filho dela já tinha problemas anteriores e tal, e tinha essa medida protetiva de uma ocorrência anterior que ela tinha feito, e queria pegar algumas coisas junto à residência dela, medir a luz. Ela estava bastante apreensiva quanto à medição da luz, dessas contas, e nos pediu auxílio. Aí, como o plantão é reduzido lá no expediente do plantão, pedi auxílio, ao apoio às sessões, e aí tivemos auxílio e podemos atender de pronto emprego a senhora que estava necessitando do auxílio.
A senhora quer que eu continue? Sim, claro. Pois não. E aí formamos a equipe, nos diligenciamos com a senhora e a filha dela na viatura, fomos até a casa indicada por ela, e lá chegando, podemos constatar que estava o filho dela, é uma casa que tem uma grade, o filho estava para dentro, assim, e orientamos ele da situação, que tinha medida protetiva, ele estava ciente já, que tinha recebido a notificação da oficial de justiça, e orientamos ele a permitir o acesso, porque a senhora queria resgatar alguns bens dela, queria medir a luz e tal. E aí que ele abriu voluntariamente o portão, entramos. Como ele estava ciente dessas medidas protetivas, já de afastamento de tudo, e ele estava ainda na residência, deixamos para o lado, e as policiais que nos acompanhavam puderam entrar com a senhorinha. Nesse momento, levamos ele lá já no cubículo para poder isolar, e a vítima pôde entrar na residência e resgatar os objetos dela, fazer a medição dela, tudo. E aí, como ele já tinha notificação do afastamento e como ela já tinha essa questão ali, precisando desse serviço, a gente foi para a delegacia e lavramos o auto de prisão pelo descumprimento. É isso. Ele chegou a alegar alguma coisa lá no momento? Ele alegou que não era verdade, que se relacionava bem com a mãe e tal, que foi um mal-entendido e tal, mas mesmo alertado da notificação judicial, ainda permanecia na residência e obstruindo a entrada da mãe. Certo. Obrigada, policial. Sem mais perguntas. Doutora Celina, por favor. Sem perguntas. Doutora Carolina. Policial, a vítima relatou, então, que ela foi no dia para fazer a leitura de água, ou ela relatou que ela estava fazendo lá outra coisa? Não, ela já tinha relatado dias anteriores que tinha tentado ir na residência e não conseguindo pela obstrução do filho dela, não é? E naquele dia parece que vencia a conta, estava assim, a pessoa idosa estava bem preocupada com essa situação e que precisava e tal. E daí, como confluiu com essa questão da medida protetiva, com a ocorrência anterior e tudo, aí realmente a gente precisou ir lá e agir. Tá. Ela estava sozinha ou ela estava acompanhada de mais alguém? Não, ela estava com a filha dela, a irmã do autor. Tá. Ela chegou a relatar para o senhor se ela estava morando em algum outro local, se ela morava nessa casa, o que ela falou? Ela morava anteriormente na casa, parece que com um filho, eu não tenho maiores detalhes, mas atualmente ela estaria morando na residência da filha, acolhida para evitar a violência. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço, policial. O senhor já está liberado, tá? Obrigada e boa tarde. Muito obrigado, meritíssima, à disposição aí, eu agradeço. A defesa do réu, doutora, por favor. Meritíssimo juiz. Encerrada a instrução, no mérito, a defesa do acusado Vicente Geison dos Anjos requer a improcedência da ação de descumprimento de medida protetiva. Na fase inquisitorial, a vítima relata que, após passar a noite na casa de sua filha, retornou e encontrou o acusado dentro de sua residência, e que ele havia trocado os cadeados e lhe informou que ela não poderia entrar. Em juízo, a vítima relata que em setembro ela morava no cruzeiro sozinha quando pediu a medida protetiva, que o filho saiu de casa e quando tinha medida protetiva e deixou a casa fechada, que o filho tinha autorização para alugar um quartinho para receber renda, que a inquilina não pagava e que ela não queria mais essa inquilina lá, que estava morando com a filha Lúcia no Areal, e que só voltava para o cruzeiro para a leitura de água,
e que neste dia da leitura encontrou com o filho. A informante Lúcia relata em juízo que não sabia da medida protetiva, que chegou com a mãe para fazer a leitura de água, que sabe da inquilina, mas que era um conflito entre a mãe e o filho, que a mãe mora desde outubro com ela. A testemunha policial, por sua vez, o policial Almeida relatou que a vítima lhe disse que estava lá para a leitura de água e que o acusado estava dentro da casa que obstruía a entrada de sua mãe. Que a vítima relatou que morava na casa da filha. A testemunha policial Larissa relata que a vítima procurou a delegacia porque não podia adentrar no imóvel. O acusado perante a autoridade policial afirma que estava ciente das medidas protetivas e que não deveria se aproximar da mãe, e que ela estaria atualmente residindo com a irmã Lúcia Maria de Aquino. Em juízo, o acusado relata que tem contrato com a inquilina e que passaram a ter discussões por conta dessa mulher, que a mãe estava morando com a irmã no areal, que ele estava morando na casa, que ele voltou a residir na casa do Cruzeiro, que estava construindo uma mercearia lá, que ele achava que a medida protetiva era apenas em relação à mãe e que podia ir para a casa já que estava desocupada. Que se a mãe estivesse lá, se ele soubesse que a mãe estava lá residindo, não teria ido até a casa, que trocou os cadeados porque sua moto e carro estão lá. Dessa forma, excelência, o que se afere em juízo é que o acusado foi intimado das MPUs no dia 7 de outubro de 2024, conforme ID 2135 95082, no processo 078 4863, dígito 85, ano 2023, e conforme relato da informante Lúcia, a mãe Francisca morava com ela desde outubro e que o acusado possuía autorização para uso e fruto de parte do imóvel. Assim, no caso em questão, o conjunto probatório não demonstra cabalmente que a intenção do réu era de descumprir medida protetiva. O que ele pretendia é retornar à sua casa, a qual estava desocupada. Repisa-se, não houve dolo por parte do réu de descumprir medida protetiva. Por isso, com base no princípio do indúbio pro réu, a defesa requer a absolvição do acusado Vicente Geison dos Anjos quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, com base no artigo 386, incisos 3 e 7 do CPP, requer ainda a revogação da prisão preventiva deferida na ID 220.102.634 e que sejam deferidas medidas alternativas à segregação, tais como o uso de tornozeleira eletrônica. Em casos de condenação, a defesa requer a aplicação da pena no mínimo legal, visto que os fatos apurados não exercem o tipo penal. É como eu me manifesto. Pode encerrar, Renato, e encerrar a ata também, por favor. Nas alegações, ao Ministério Público, por favor. Trata-se de denúncia em desfavor de Vicente Geison dos Anjos. Consta que no dia 6 de dezembro de 2024, às 9h30, na CRES, quadra 4, bloco L, lote 38, ele teria descumprido medidas protetivas em desfavor de sua genitora Francisca Maria de Souza. Consta que ele teria sido que ele foi intimado no dia 24 de setembro acerca das medidas protetivas nos autos do processo 0784-863-85 de 2024, e que constava a proibição de aproximação e contato com a vítima por 300 metros. Consta que elas estariam em vigor e, nas circunstâncias indicadas, a vítima teria ido passar a noite na casa de sua filha, retornou para casa e encontrou o acusado dentro de sua residência. Embora ele soubesse que estava proibido de se aproximar dela, né? Teria trocado os cadeados da casa e, quando a vítima chegou, disse que não poderia entrar. O processo correu de forma regular, não havendo irregularidades a serem arguidas, os princípios contraditórios para a defesa foram devidamente respeitados. No que se refere à materialidade e à autoria do crime de descumprimento das medidas protetivas, vejamos. Tanto em sede extrajudicial quanto judicial, a vítima narrou que sofreu há um histórico de violência doméstica em relação ao seu filho, e em razão de houve reiteradas agressões físicas, morais e psicológicas, o qual danificou até seus bens e objetos dentro da residência. E, em razão de tudo isso, solicitou medidas protetivas, sendo essas deferidas. E que constava que ele não poderia se aproximar dela, nem da sua não se aproximar dela, consequentemente de sua residência. E que nesse dia teria dormido na casa de sua filha e teria ido no local por volta das 9 horas,
buscar algumas coisas, ocasião em que seu filho teria mudado os cadeados da casa, bem como não permitido que ela entrasse na casa para pegar suas coisas e disse que não entraria na casa dela. Em sede judicial, ela informou que chegou até a realmente autorizá-lo a questão de uma locação de um cômodo, porém, devido a problemas que ela teria em razão, né, da agressividade dele e de problemas relacionados até violência patrimonial, ela teve que registrar uma ocorrência e pedir as medidas protetivas. E desde então não autorizou que ele ficasse com a casa, nem alugasse, nem fizesse qualquer coisa lá, segundo ela, nesta sentada, ela informou isso. Desde essas medidas protetivas, ele não estava mais autorizado nesse sentido. Consta que realmente, consoante ela falou, e consoante se extrai do quadro, tanto seu depoimento extrajudicial quanto a judicial, que em razão dessa problemática toda com o filho, do histórico de violência, da agressividade desse, ela estaria com medo e dormindo na residência da filha dela. E que quando retornou para sua casa buscar suas coisas, este, além de trocar os cadeados, expressamente disse que ela não poderia entrar na residência que é dela, sua propriedade. Assim, verifica-se que desde que ele tomou ciência das medidas protetivas e que ela não queria mais que ele estivesse na casa dela, ele não estava autorizado a entrar, muito menos de proibir a entrada dela para buscar os pertences dela, sendo que se extrai um quadro grave de violência doméstica em relação à idosa, mulher idosa, duplamente vulnerável nesse sentido. Tanto é que em razão da sua segurança, até foi para a residência da filha. A filha informou em juízo que sua mãe passou a morar com ela em razão dos constantes conflitos. E que nesse dia elas teriam ido no local buscar as coisas, mas que ela estava já indo algumas vezes para sua casa nesse processo de mudança, mas foram buscar algumas coisas, a questão da conta da leitura da luz, e o seu irmão proibiu expressamente que elas entrassem, além de trocar o cadeado, não permitiu que elas entrassem na casa. Uma casa que é de propriedade da idosa, que ela estava preocupada com a questão das contas, ela foi obstruída do seu direito. Em relação à propriedade dela, ela não pôde entrar, não pôde buscar suas coisas, sabendo ele que que ela já não autorizava mais em relação à casa. Então, diante da instrução colhida, este órgão ministerial entende, sim, que há um quadro grave de violência, que deve ser procedente a denúncia, que ele não estava autorizado a estar ali na casa, que a casa era da propriedade dela e ele obstruiu ela de entrar lá, descumprindo medida protetiva, de proibição de aproximação e contato com ela. Então, nesse sentido, pede a procedência da denúncia e a condenação do acusado. No entanto, já manifestando em relação à sua prisão, inclusive, manifesta-se, no que se refere à sua prisão, pela, pela caso ele seja solto, pela sua monitoração eletrônica e a inserção da vítima no programa Viva Flor, mantidas as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato. Caso ele seja solto, mas diante do grave quadro de violência doméstica, pela manutenção por hora da prisão, uma vez que a instrução processual já está concluída, não há que se falar em constrangimento ilegal, nesse sentido se manifesta. Pode encerrar a gravação, Renato, por favor, e abrir outra.